Fala, memes! Na aula de hoje vou explicar um pouco melhor como identificar o seu perfil de investidor. E o que eu quero dizer com isso? Eu deixei uma imagem ilustrativa aqui que mostra o perfil de crescimento e o perfil de proteção. O de crescimento, nesta fase, o investidor tem muito tempo pela frente e o patrimônio ainda em fase de formação. Assim, pode buscar aplicações com maior risco para aumentar a probabilidade de crescimento dos seus investimentos ao longo dos anos. Oscilações de curto prazo são esperadas, mas o investidor deve ter consciência e visão de longo prazo. O que esse texto quer nos dizer? No momento quando estamos em crescimento, tanto profissionalmente, financeiramente, é muito normal as pessoas procurarem investimentos de maiores riscos para poder ter um maior retorno. Então, na idade, vamos colocar aí até 30, 35 anos, vai depender, claro, da fase de cada um. Se você, eu vou falar um pouco mais nesse outro tópico aqui. E então, quanto mais jovem, normalmente a maioria das pessoas tem um perfil mais de risco, E quanto mais velho for ficando, ela começa a ficar mais conservadora, que seria o perfil de proteção. Aqui o investidor já acumulou boa parte do seu patrimônio e já não tem mais tanto tempo ao seu favor. Caso tenha investimentos de alto risco e passe por um momento de rentabilidade negativa, como uma crise econômica, pode não ter tanto tempo hábil de se recuperar. Pode ser mais prudente buscar investimentos com menor risco para proteger o patrimônio já acumulado e colher frutos da fase de crescimento. Bom, o perfil de proteção não necessariamente só é voltado à questão de pessoas mais velhas, Lembrando que o perfil de investidor varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas mais velhas que são mais arrojadas, como tem pessoas mais jovens que são conservadoras. A pessoa que já tem um patrimônio considerável, ela normalmente não vai querer se expor tanto a riscos tão grandes devido a não ter mais a necessidade. Agora, uma pessoa jovem que coloca R$1.000, R$5.000, R$10.000, muitas dessas pessoas tentam multiplicar o seu dinheiro em dezenas ou centenas de vezes e, infelizmente, na maioria dos casos, ela não consegue ter lucro, não consegue concluir o desejo, pois ganância na área de investimentos é algo muito complicado e eu falarei isso um pouco melhor na aula mais à frente. Bom, e como você faz para poder identificar o seu perfil de investidor? Eu criei aqui alguns tópicos, Então não tem como eu falar para você quanto você deve investir, se você tem 10 mil, qual porcentagem, se é 10%, 100%, se tem 100 mil, 1 milhão. Isso você que tem que descobrir. Igual eu já falei, se você não tem nenhuma experiência na área de investimentos, seja em bolsa ou criptomoedas, é interessante você começar devagarinho, colocar primeiro os pés na areia, entrando no mar aos poucos, para você conseguir entender o mercado e não tomar um susto bem grande, pois é um mercado bem volátil. Tem dias maravilhosos que você vai ver uma criptomoeda que você comprou valorizar 50%, 100% em um único dia, mas pode ter certeza que você também verá quedas grandes de 10%, 50% em um único dia. Eu criei esses 8 tópicos aqui para te ajudar a identificar qual o seu perfil, não tem como eu falar. Vamos começar com a finalidade dos investimentos. Para que você está investindo? Você quer preservar seu patrimônio, comprar algo no futuro, renda passiva, maximizar seus ganhos? E o que eu quero dizer com isso? Basta você pensar qual momento da vida é que você se encontra. Você está começando a poupar e investir, a assumir riscos, você já tem um patrimônio considerável, já quer ter uma atitude um pouco mais conservadora. Tudo isso você tem que levar em consideração. Agora, na parte segunda, vamos para prazo de investimento. Bom, é igual eu já falei com muitas pessoas, Investimento, pessoal, você não vai ganhar dinheiro de uma hora para outra. Você pode até ter pequenos ganhos em um curto período de tempo, mas se você quer realmente ter uma liberdade financeira, você tem que ter constância, Você ter renda passiva, você receber dinheiro de staking, DeFi, chegaremos lá nessas explicações, que seriam como se fosse uma poupança em criptomoeda, no qual você ganha uma porcentagem de um determinado valor investido. Imagina você ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 ou até mais de renda passiva todo mês. É possível sim no mercado de criptomoedas, mas para chegar lá é necessário ter muita constância. Você tem um plano de comprar um imóvel, uma casa, você pode precisar desse dinheiro num espaço curto de tempo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você for precisar desse dinheiro investido em um curto espaço de tempo,
é mais recomendado você investir em renda fixa do que deixar, né, todo o dinheiro em criptomoeda. Agora vamos a outro fator muito, muito importante. Situação financeira. Qual é o seu trabalho? Você é empreendedor, concursado, desempregado? Você pode precisar do dinheiro aplicado a qualquer momento? Isso tudo é muito importante, né? Todos nós temos momentos de imprevisibilidade na nossa vida, no qual podemos precisar de uma reserva de emergência. Então, vou dar um exemplo para vocês que podem ter certeza, vocês diversificando, investindo, com o passar do tempo, isso vai acontecer. É um processo natural na vida do investidor. Você colocou 10 mil reais em uma determinada criptomoeda e caiu, vamos colocar aí 30%, esses 10 mil viraram 7 mil, né? E você teve uma emergência e precisou do dinheiro. Você não vai ter mais aquele valor que você tinha, você vai ter 30% a menos. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, é importante você levar isso em consideração. Você tem uma situação financeira boa, você tem um trabalho estável, então leve isso também como um parâmetro para você identificar o seu perfil. Agora vamos na renda mensal. Eu deixei aqui a estabilidade profissional, mas eu já falei isso no tópico anterior. Quanto você ganha por mês, qual o valor você consegue aplicar, como eu já falei, é interessante você separar um caixa, né, ter uma reserva de emergência e uma outra parte do seu dinheiro você também investir. Agora, percentual da renda investida. Você já investe? Qual é a porcentagem do seu patrimônio que você já consegue investir? Você já tem dinheiro para diversificar, né? Vamos supor, você com 10 mil reais investido, você consegue ter uma diversificação maior do que quem tem R$1.000 ou R$500, né? Você pode colocar uma porcentagem em criptomoedas, outra em ação, renda fixa. Isso também é importante, né, levar em consideração. Agora vamos a outro fator primordial: tolerância ao risco. E esse aqui, pessoal, acontece o seguinte, como eu já falei, independente do dinheiro que você tiver de patrimônio, né, eu sei que vai ter alunos que tem uma situação financeira que mal tem R$1.000, outros vão ter 10, 100 mil, 1 milhão para cima. Então, você precisa primeiro começar aos poucos para ver como você vai lidar com a volatilidade, né? Você aprendendo, entendendo, ela não te incomodando tanto. Incomodar, ela vai incomodar tanto quando subir quanto cair. Você tem que aprender a lidar com as emoções. Então, isso também é um fator a levar em consideração. Familiaridade com produtos. Bem, não adianta você querer investir todo o seu dinheiro se você não domina aquela área que você está investindo, né? Isso serve até para a nossa vida profissional, por exemplo. Você vai investir numa profissão, todo o seu dinheiro, você juntou 20 mil, 30 mil reais, você vai querer, vamos supor, abrir um bar, sendo que você não entende nada disso, você, né, vamos supor que você era eletricista, né, apenas um exemplo, você nunca lidou com empreender e tudo mais, então é importante, igual eu sempre falo, estudar primeiro, né, ter uma familiaridade com o que você está fazendo, que assim você pode investir um valor maior, né? Eu mesmo, por exemplo, eu lembro até hoje, o meu primeiro depósito em criptomoedas foi no valor de R$500, né? Eu aportei R$500, eu tinha mais dinheiro, mas primeiro eu precisava entender como funcionava, né? Eu ficava assim, quanto isso vai me render e tudo mais. Não é, depois que fui descobrir, não é render, valorização, coisas que eu vou explicar tudo bem detalhado para vocês. E vamos à composição atual da sua carteira, né? Essa é um pouco parecido com a questão do percentual de renda investido. Como está a composição da sua carteira? Você está deixando tudo em renda variável, em um alto grau de risco, né? Porque quanto maior o risco, maior o retorno, mas também maior pode ser a queda. Então é importante você balancear a sua carteira, você ter noção disso, né? Que você pode perder economias de uma vida toda. O mercado de investimento, criptomoedas, ação, seja o que for, não é brincadeira. Muita gente já quebrou, já faliu, perdeu dinheiro de uma vida toda juntado. Eu conheço pessoas que juntaram dinheiro 5, 10 anos e acabaram perdendo esse mercado. Então, é importante você também tomar cuidado com isso. Bom, falamos sobre esses tópicos, né? Como identificar o seu perfil. E agora vamos falar sobre os perfis de investidor, né? Eu coloquei aqui 5 perfis. É claro que isso não é uma regra, né? Isso não tem algo 100% definido, ou uma porcentagem que você deve investir. Isso é o que eu fiz para poder te dar uma luz, para você poder identificar, né, o seu perfil. Eu sempre recomendo, se você não tem experiência nessa área, comece com o super conservador, mas comece aos poucos.
Eu coloquei aqui o super conservador, né? Você não lida bem com oscilações negativas nos seus investimentos e grande parte do seu capital está alocado em investimentos mais seguros, como renda fixa ou imóvel, né? Eu coloquei de 1 a 5% da carteira em criptomoedas. É claro que isso não é uma regra, como eu já informei, e isso vai depender também do seu patrimônio. Se você tiver um patrimônio mais considerável, né? Então é uma porcentagem já que vai ser mais significativa de quem tem pouco dinheiro, né? Se a pessoa que tem R$1.000, 5% seria um valor pequeno. É claro que uma pessoa que tem R$1.000 normalmente vai querer ter um perfil mais arrojado. E após o super conservador, colocamos o conservador, né? Você está confortável com algumas flutuações no mercado, no valor ano a ano da sua carteira ou outras compras. É recomendado de 6 a 10% da carteira em cripto. Lembrando que quanto mais dinheiro, como eu já informei, normalmente menos tolerável você terá a grandes oscilações. O perfil moderado, você está buscando um equilíbrio entre receita e crescimento e pode aceitar flutuações moderadas no valor da sua carteira. Aqui já é um valor maior de 11 a 20%, né? Você, igual eu já informei, é importante sempre focar em retornos de longo prazo. E o retorno de longo prazo em criptomoedas não é algo de 5, 10, 15 anos, isso que é o mais legal. O ciclo ele é menor, né? É muito influenciado pelo halving do Bitcoin. Eu falarei isso melhor em módulos mais à frente, no qual depende também de fatores macroeconômicos, mas vamos colocar aí em torno de 3 a 5 anos, normalmente tem um período de baixa e também um período de alta. Então, em 1, 2 anos, você vê uma criptomoeda valorizar 50, 100 vezes, totalmente diferente de ação. Por isso que igual eu falo sempre, né? Hoje no mercado de criptomoedas é onde tem a maior assimetria a ter retornos bem consideráveis. E agora vamos no perfil agressivo, que o bicho começa a pegar um pouco, né? Você é capaz de suportar flutuações substanciais ano a ano no valor de suas carteiras. Eu não colocaria nem ano a ano aqui, vamos colocar aí que seria diário ou semanal, porque o mercado de criptomoedas você pode dormir com uma valorização, né, de 50% a 100%, assim como você pode acordar também com uma queda de 30%, 40%, 60%. E em troca de retornos de longo prazo potencialmente mais altos. Então, deixando bem claro, é bem importante você entender isso. O longo prazo em criptomoedas não é 5, 10 anos, 15, como no mercado de ações. Até porque o mercado de cripto não tem mais do que 15 anos de existência. Então, é importante você levar isso em consideração quando eu falo longo prazo. Longo prazo aqui, vamos colocar aí de 3 a 5 anos. Ou você é um investidor orientado para o crescimento que busca os efeitos de amortecimento de um mix contendo alguns títulos de renda fixa. E vamos colocar aí de 21 a 40% da carteira em cripto, né? Vai depender do momento que você está passando financeiramente. Você é pai de família, mãe de família, você tem despesas altas, não pode se arriscar tanto. Tudo isso que eu já passei para vocês, né, no tópico anterior, você tem que levar em consideração para poder identificar o seu perfil. E vamos colocar aqui o muito agressivo, né, no qual você é um investidor experiente e orientado para o crescimento que procura diversificar os estilos de gestão. Você se sente confortável com um alto grau de risco e é capaz de suportar flutuações substanciais ano a ano, diariamente e semanalmente, no valor de sua carteira, em troca de retornos de longo prazo potencialmente mais altos. E aqui eu coloco 41% para cima, né? Levando em consideração que não é uma regra, isso foi algo que eu fiz para você, para te ajudar a identificar. E sendo bem honesto com vocês, eu já passei por todas as fases. Eu já tive 5%, 10%, 30%, 50%, eu já tive até mais do que 100%, né, investido. Não recomendo, obviamente, mas já fiz isso em prol de ter um retorno maior, sabia o que estava fazendo, eu dormia tranquilo com aquilo. E tem gente que se coloca 20% do patrimônio em algo tão volátil não consegue dormir. Por isso que eu informo, comece devagar, identifique qual o seu perfil, aos poucos, não tenha pressa, vamos com calma, que eu tenho certeza que você chegará lá, você terá retornos consideráveis. Procure entender o mercado, a dinâmica e logo logo você terá a tão sonhada liberdade financeira ou mais dinheiro, né? Caso você já tenha, terá mais patrimônio, terá mais renda passiva. Nós chegaremos lá, tenho certeza disso. Basta você fazer sua parte, que
né? E é claro, não ficar comprando o topo, né? Eu sei que muita gente talvez vai comprar o custo quando o Bitcoin voltar a preços históricos e tudo mais. Eu falarei um pouco melhor sobre isso também, né? Tomar cuidado também com isso, em comprar topo de criptomoedas é algo muito perigoso, mas fique tranquilo, que com paciência, com calma, nós chegaremos lá. Muito obrigado e até a próxima aula.